né? Então, recentemente a gente teve a 12ª alta consecutiva do aumento da taxa básica de juros, né? Então a Selic hoje está em 13,75. O Copom já informou que provavelmente vai ter um aumento um pouco menor na próxima reunião. E ao mesmo tempo a gente tem o que a galera mais está reclamando, né? A inflação está batendo na porta muito forte, né? Então eu falo que hoje você consegue gastar o mesmo valor no mercado, mas você traz menos sacola para casa, né? Então isso é bem legal da gente ver, legal ao ponto de você entender na prática como isso funciona, mas para o nosso bolso isso não é muito ruim. E olhando para o cenário e a parte de investimento, como é que você enxerga as principais oportunidades, como você enxerga esse cenário econômico para agora e para os próximos anos também? Pensando assim na questão de cenário primeiro, não tem como a gente falar de investimento sem falar de cenário, justamente porque dependendo do que estiver acontecendo no mercado, a gente vai ter melhores oportunidades para um lado ou para o outro. O que aconteceu do ano passado ou do ano retrasado para cá? Como a gente tinha uma taxa de juros muito baixa, o mercado não sentia atratividade para investimentos de renda fixa. Para investimentos de renda fixa, justamente porque as taxas de juros estavam muito baixas. Então, até para quem não entende assim muito bem de cenário, vamos voltar um passo atrás. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, então ela vai servir como base para todas as outras taxas de juros. Então, você pega empréstimo, por exemplo, a gente vai ter taxas de juros menores nos empréstimos, então vai ficar melhor para você pegar empréstimo. E no fim, a renda fixa, por exemplo, é um empréstimo, só que é um empréstimo inverso, é que a gente empresta dinheiro para um banco. Então, isso significa que no cenário que a taxa de juros está baixa, a renda fixa também paga menos. E os investimentos de renda fixa nesse momento ficam menos atrativos. Eu lembro de 2019, a gente tinha CDBs pagando 6% ao ano. Então, você ficava um ano para receber 6%. Hoje, por exemplo, a poupança paga 6% líquido. A gente não conseguia 6% líquido. Isso é questão de 2 anos atrás. Então, o cenário mudou muito. Bolsa é o contrário. Como a gente está ganhando tão pouco na renda fixa, para que eu vou colocar meu dinheiro na renda fixa para ganhar 6% em um ano, se eu posso investir em renda variável e talvez ganhar um 10, 15 lá? Essa é a relação e é isso que o investidor compara na hora de escolher onde vai investir. Por isso que num cenário em que a taxa de juros começou a aumentar aos pouquinhos, o que o investidor começou a pensar? Nossa, eu não vou investir numa renda fixa, eu não vou investir na renda fixa. Vou começar a investir em renda fixa porque a minha relação de risco-retorno ela tá ficando mais vantajosa para um investimento ou para o outro. Então, a taxa de juros começou a aumentar e a gente começou a migrar para... Investimentos trazem mais risco, né? Investimentos de risco. Isso, exatamente. Então, na verdade, é o inverso, né? A taxa de juros começou a aumentar e a gente começou a migrar para investimentos de renda fixa. E aí, essa diferença foi muito grande de um ano para o outro. Pensa que agora a gente está numa Selic de 13,75. Para eu querer tomar risco, eu teria que ganhar muito mais. Teria que ganhar um 20 para compensar. Então, o investidor começa a fazer conta e começa a migrar definitivamente para renda fixa. Todo mundo sai de renda variável. E a bolsa despenca, que foi o que começou a acontecer nesses últimos anos. Então, a gente está num patamar de bolsa em 106 mil pontos. Hoje, né? Isso porque a bolsa subiu um pouquinho na semana passada, mas a gente estava próximo dos 100 mil pontos. E agora a taxa de juros vai começar a diminuir. Então, o que tende a acontecer? O investidor começa a migrar de volta para a renda variável e a bolsa volta a subir. Então, pensando nisso, o que a gente vê como uma boa oportunidade agora? Investimentos de renda variável. Justamente porque a gente está com as taxas de juros lá em cima, principalmente pensando em Brasil, né? E a bolsa está lá embaixo. Então, você tem que olhar para essa questão de cenário. Só que faz sentido eu pegar todo o meu dinheiro e investir em bolsa? Não necessariamente, porque eu tenho que olhar para o meu planejamento financeiro também, para o meu perfil de risco. Então, eu sendo um investidor mais conservador, é muito melhor eu aproveitar uma renda fixa lá em cima. Se eu pego um pré-fixado, por exemplo, eu vou travar num 14, 15, 16%. Beleza, estou ganhando isso por 5, 6, 7 anos. Talvez, agora como a bolsa está lá embaixo, eu ganhe mais do que isso investindo em bolsa. Mas não tem como ter certeza. Então, no fim das contas, o momento agora é um momento de oportunidades. Se eu vou investir em bolsa, eu vou pegar boas oportunidades porque os preços estão baratos. E se eu vou investir em renda fixa, eu vou pegar boas oportunidades porque as taxas estão lá em cima. Até uma ideia legal, assim, para quem tem investimentos em renda fixa, que estão vencendo para agora, é você começar a resgatar esses investimentos antecipados.
porque ele vai vencer daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí você já reinveste para uma renda fixa mais longa, de 5, 6, 7 anos. Porque se a taxa de juros começar a diminuir, você vai ter travado a tua rentabilidade para longo prazo.